Efésios 2, de 1 a 10. Um texto bem conhecido de todos nós. E esse texto demonstra claramente, né, onde é que nós nos encontrávamos, tanto eu como você. E nós percebemos claramente que Deus, Ele olha para nossas vidas e salta aos olhos que não existiam características, não cheirávamos bem, não éramos, né, bonitões, sarados. Pelo contrário, o quadro que o apóstolo Paulo pinta aqui é um quadro assim complicadíssimo, de depravação total. Vamos ler esse texto então rapidamente de Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos colocar de pé novamente, depois você vai poder sentar, tá bom? Efésios capítulo 2, de 1 ao versículo 10. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, obrigado pelo privilégio do Senhor tem nos dado de ouvir belos cânticos, testemunhos. O Senhor já tem ministrado essa noite, como o Senhor tem feito inúmeras vezes nessa igreja presbiteriana. Continue a falar em indivíduos essa noite. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Eu sei que muitos de vocês conhecem o contexto da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, na região de Éfeso. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, e essa carta é chamada, né, uma das 4 cartas da prisão, porque quando ele estava preso ele escreve 4 cartas direcionadas a Éfeso, aos Filipenses, aos Colossos, e também a carta que ele direciona a Filemão. O apóstolo Paulo, ele sempre investiu a sua vida com o objetivo de tornar o nome de Cristo conhecido entre as nações. Na sua segunda viagem missionária, ele passa em Éfeso. Ele fica um breve momento de alguns dias na cidade de Éfeso, na sua segunda viagem missionária. E quando ele sai da cidade de Éfeso, o que ele faz? Ele deixa Áquila e Priscila para continuar um ministério. A igreja talvez vai começar a nascer. E segundo os comentaristas, eles apontam que foi Áquila e Priscila que plantaram uma igreja saudável na cidade de Éfeso. Tá? Então o que acontece? Paulo sai então da sua segunda viagem missionária, ele volta para Jerusalém, vai para Antioquia, aí ele mobiliza uma terceira viagem missionária. Ele retorna para essa região então de Éfeso, onde ele passa o maior tempo até hoje do seu ministério numa cidade chamada de Éfeso. Ele fica 3 anos proclamando o evangelho, a tal ponto que ele vai dizer que o evangelho se espalhou em toda a Ásia Menor, através desse ministério da cidade de Éfeso. Então era uma cidade muito importante, era uma das 4 maiores cidades do Império Romano, perdia com certeza para Roma, ou perdia também para Alexandria, e entre Antioquia e Éfeso, ela era então a 4ª maior cidade, talvez no máximo, a 4ª maior cidade do Império Romano, com mais ou menos 500 mil habitantes. Hoje fica na atual Turquia. Lá existia o templo de Diana, né, para os romanos, ou Artemis para os gregos em Éfeso. Foi construído no ano 356 a.C., uma das 7 maravilhas do mundo. Você lê Atos 18, você vai entender um pouquinho esse ministério do apóstolo Paulo lá, especialmente Atos 19, onde ele começa a impactar grandemente a população de Éfeso, e houve todo aquele motim que você conhece lendo o texto de Atos capítulo 19. Ali também havia um anfiteatro famosíssimo, que tinha capacidade para 8.000 pessoas, tá?
quando o sucesso do evangelho começou a afetar os rendimentos, você vai ver lá em Atos capítulo 19, dos artistas que trabalhavam com prata, fazendo ídolos para a deusa Artemis. Houve um tumulto e os companheiros de viagem de Paulo, Aristarco e Gaio, foram arrastados para dentro desse anfiteatro, segundo os maiores arqueólogos, né? E Deus deu livramento ali. Então era uma cidade muito importante. Havia uma das principais também bibliotecas na face da terra naquela época, com mais de 13 mil volumes de livros naquele local, até que houve um incêndio, destruição, né? O pessoal lapidou toda aquela biblioteca. Nós temos hoje essa ruína ali na cidade de Éfeso. Então, aquela região era uma região muito importante, chave, porque o apóstolo Paulo, quando ele ia proclamar o evangelho, ele escolhia, né? Orava muito, mas escolhia, segundo a direção de Deus, cidades estratégias, para que uma igreja saudável fosse implantada nessa cidade estratégia, e a partir daquela cidade estratégia, outras cidades vizinhas menores e outras aldeias pudessem também ser impactadas com o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, esse é um pouquinho do pano de fundo desse livro que é tão importante e que tem alimentado os cristãos como cada um de nós. E o tema, eu gostaria de trabalhar justamente isso, né? Nesses breves 10 versículos, eu gostaria de começar com o ponto número 1. O que éramos? Quem éramos sem Jesus? O que éramos, né? Sem a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor? E o texto vai mostrar, irmãos, antes de nós experimentarmos um novo nascimento que Deus nos oferece por meio de Cristo Jesus, a Bíblia vai dizer que estávamos separados de Deus. Olha o retrato do versículo número 1 na sua Bíblia. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele pensa uma palavra. E essa palavra morto, que é usada no grego, é a palavra necros, que vem de necrotério, a ideia de cadáver. Quando Deus resolve nos amar, Ele nos encontrou completamente fracassado, distante, cheirando mal, sem qualquer reação diante de algo que poderíamos oferecer para o Senhor. Era essa a minha situação, era essa a situação. Bem, eu não sei você, mas ninguém geralmente deveria sentir atração por um cadáver. Mesmo de pessoas queridas, a gente chora muito, sente saudade, mas esse é o retrato, uma palavra assim mais pesada possível, para mostrar o quão a altura do nosso tombo com relação às coisas do Senhor, o quanto nós estamos de fato falidos aos olhos do Senhor. Mas é justamente assim que Deus nos viu. Estávamos, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Que coisa terrível, né? O livro de Romanos e demais livros do Novo Testamento apontam isso, os evangelhos vão apontar para isso, de que de fato nós não tínhamos interesse nenhum em coisas espirituais. Nós, apesar de estarmos vivos fisicamente, ou seja, a alma estava com o corpo, como pessoa viva, mas espiritualmente a nossa alma estava separada da fonte da vida, que é Deus, completamente derrotados, refém das iniquidades. E Deus nos olha e resolve nos amar. Esse é o primeiro quadro que ele fala: separados de Deus, mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, olha só, a gente sabe que o pecado ele é terrível. E um pastor presbiteriano, Hernandes Dias Lopes, uma vez ele publicou na rede social, que eu achei muito interessante a forma como ele coloca. E de fato, o pecado, né, as pessoas que não conhecem Jesus, não experimentou do seu amor, elas são escravas, elas não têm como reagir, dizer não às propostas indecentes do pecado. E Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, que o pecado é enganador por 3 razões: vai levar você mais longe do que você gostaria de ir, ou seja, vai romper cercas de proteção, vai fazer você dar sempre um passo além, quer você perceba ou não. Uma outra coisa que ele coloca é que o pecado vai custar mais caro do que você quer pagar. Não, é só um momento, é só um flat. Não, eu resolvo isso, no momento que eu quiser deixar, eu deixo. Não, vai custar sua reputação, teu relacionamento com Deus, às vezes vai custar sua família, vai custar um futuro mais
né, pomposo diante de Deus e dos homens. Então vai custar mais caro do que você quer pagar, e por último vai reter você mais tempo do que gostaria de ficar. Esse é o poder do pecado, né, na vida de um homem e de uma mulher que ainda não desfrutou e não experimentou daquele que nos liberta da escravidão do pecado, que é Jesus Cristo, aquele que ele fala nos evangelhos: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Eu gosto muito dessa imagem, né? Senhor, acho que você não me ouviu. Eu disse: Jesus te ama, né? O texto lá de Efésios 2:1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, se não for uma decisão de Deus, né, indo no mais profundo do abismo e tocando um ser completamente entregue à morte, não tem como a gente reagir positivamente. Essa é a ideia do texto. O que éramos sem Cristo? A Bíblia vai continuar dizendo assim, que nós éramos cidadãos do mundo. Olha lá o verso número 2 da sua Bíblia, diz assim: nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, Ou seja, não adianta, não havia condições alguma, como prisioneiros desse mundo, de evitar as tentações e a sedução do mundo que de fato atrai toda a nossa atenção. Essa é a ideia do apóstolo Paulo, que uma vida sem Jesus são composta de pessoas prisioneiras desse mundo que muitas vezes nos fascina, até mesmo durante o culto, quem sabe, está presente, mas está pensando, né, lá fora em tantas, né, coisas que ocupam nossa mente. Paulo vai dizer também o que éramos sem Cristo: cativos de Satanás. Olha lá o verso 2b: segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, assim, uma pessoa sem Jesus, olha que característica, olha onde nós nos encontrávamos. Nós éramos cativos, súditos leais do príncipe das trevas. E aí Deus, né, nós vamos ver daqui a pouco, sendo rico em misericórdia, Ele quebra, Ele rompe essa esfera terrível que nós estávamos dentro dela. Um outro ponto que ele mostra nesses 3 versículos, que nós éramos controlados pela carne. Nós então estávamos separados de Deus, éramos cidadãos do mundo, cativos de Satanás e controlados pela carne. Ou seja, quem governava as minhas decisões era a minha carne, que tem a tendência de ter uma carreira solo, a parte da vontade do Senhor. Controlados, governados pelo mundo da iniquidade, uma inclinação voluntária, né, para as coisas que ferem o caráter do nosso Deus, controlados pela carne. E por último ele vai dizer assim: o que éramos sem Cristo? Condenados pela ira de Deus. Olha lá o final, irmãos, rapidamente, do verso número 3. Diz assim: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então nós estávamos debaixo do justo julgamento do Senhor, né? A santidade de Deus pedia, solicitava uma resposta da justiça perfeita do nosso Deus. Então nós estávamos debaixo dessa ira, aquilo que tanto Romanos capítulo 1:18 nos informa com relação, né, que pela humanidade reter a verdade do Senhor, substituindo por uma mentira. A justiça do Senhor exige alguma coisa que seja feita. Então toda a humanidade está debaixo da ira. E Romanos, ele trata desse assunto, porque antes de falar da boa notícia, ele tem que apontar a má notícia. E a má notícia é que de fato não havia absolutamente nada da nossa parte que pudesse fazer com que Deus reagisse nos amando, né, de uma forma eterna e para todo sempre. É justamente assim, irmãos, que Deus nos vê. Essa é a ideia de Efésios capítulo 2, versículo de 1 a Deus. Como é que Deus vê o mundo? Como é que Deus enxerga a humanidade? Como é que Deus enxerga um parente teu que ainda não experimentou do novo nascimento? É assim que ele relata.
Inclusive no versículo número 3, ele vai dizer, entre os quais também todos nós andávamos outrora. O apóstolo Paulo, ele se coloca na pele, ele fala assim, não, eu também andava assim, né? Refém da iniquidade. Eu estava completamente perdido. O apóstolo se reconhecendo e colocando também no meio dessa perdição. Então, quando olhamos para esse texto, nós percebemos que Deus, quando olha para a humanidade, Ele faz essa radiografia de indivíduos, de nações, de povos, línguas, seja no Brasil ou fora do Brasil, é assim que Deus vê. Quando olhamos, aproveitando um gancho aqui, quando olhamos um pouquinho a humanidade, não é assim que se encontra? Segundo, né, a ONU, nós somos hoje, até o mês de julho, 7,6 bilhões de pessoas. Irmãos, 67%, segundo dados das agências missionárias, 67% do mundo ainda não é cristã. Desses sobram 33%, mas 33% nós temos 11, talvez no máximo 11%, que é composto de protestantes, evangélicos e pentecostais, colocado, né, nesse cesto, dizendo que, quem sabe, são pessoas salvas. Talvez 11% da humanidade. E quando você olha para essa imagem, percebe-se que existem hoje 2,1 bilhão de pessoas, né, mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Há muitas cidades maiores que Belém, em alguns países como China, especialmente na Índia, que não existem igrejas evangélicas, que não existem pessoas compartilhando do Evangelho de Jesus Cristo. Então Deus enxerga o mundo completamente perdido, mas Ele olha com interesse em fazer alguma coisa, usando o seu povo. E nós somos coparticipantes para levar o Evangelho de Cristo Jesus a muitos povos ainda não alcançados. Sei que vocês conhecem bem a janela 10x40, né? Onde os missiólogos classificaram a região de maior resistência ao Evangelho, que pega o norte da África e o sudoeste, sul e sudoeste ali da Ásia. Regiões pouco evangelizadas, né? Ali na janela 10x40. As principais religiões estão instaladas ali, as religiões não cristãs, nas religiões tribais, animistas, o Islã, que é tão forte, né? Está concentrado na janela 10x40, o hinduísmo, o budismo, e também o ateísmo, que é outro segmento não cristão, que cada vez mais está aumentando, especialmente na Europa, mas ainda continua meio avivado, né, no norte da Ásia. E aí, o que acontece? Pessoas sem o amor de Jesus Cristo, cadáveres espirituais, refém de Satanás, controlados pelo mundo e pela carne. Olhando para essa janela 10x40, pensando, irmãos, que 2/3 da humanidade mora ali. Quase 2/3 de toda a população mundial, só a China e a Índia já é quase, né, quase metade da população, não chega a ser metade, mas 2/3 da população mundial mora ali. 95% dos povos não alcançados, são milhares de povos não alcançados, e 95% se encontra onde? Na janela 10x40. 93% dos países mais hostis ao Evangelho, quem acompanha mais ou menos a missão Portas Abertas, consegue se atualizar, e 93% dos países onde perseguem cristãos continuamente se encontra ali. E quando a gente vê um resultado, olha só, menos de 3% da força missionária transcultural. Hoje nós temos mais de 5.000 missionários, famílias de missionários trabalhando fora do Brasil. Desses 5.000 famílias missionárias, em torno de 3% da força missionária está atuando na janela 10x40. É nessa região que os cristãos cada vez mais estão sendo reduzidos, como o Iraque, que até mais ou menos meados de 1995, 1998, tinha 1,4 milhão de cristãos. Hoje, segundo dados da ONU e do Banco Mundial, não temos 250 mil cristãos hoje no Iraque. Você pega a questão desse país, qual país é esse, irmão, que apenas 0,01% da população é cristã? Que país é esse? Afeganistão. Ou seja, eles têm um cristão para cada 10 mil pessoas. Se nós colocarmos Belém, de repente, a região metropolitana, que tem 2 milhões de habitantes, seria 200 pessoas, 200 cristãos para uma região metropolitana como Belém. Olha que desafio. Mas ainda Deus enxerga essas pessoas que ainda não o conhecem do jeito que nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3.
Olha o Afeganistão, não há igrejas públicas, que cristãos se reúnem secretamente em igrejas subterrâneas. Que país é esse, irmãos? Que os cristãos devem se encontrar em segredo. A maior igreja no país possui apenas 5 membros. Relatos de várias agências missionárias. Que país é esse? 5 membros. Pensou? A igreja presbiteriana aqui em Unanindeu é uma mega igreja, né? É uma catedral, que maravilhoso. Mas nesse país, a Somália, 5 membros. E eles têm que se reunir às escondidas. Há apenas algumas centenas de cristãos em toda a Somália, que tem mais de 11 milhões de habitantes. E nós precisamos olhar o mundo com as lentes do Senhor. Como Deus enxerga o nosso mundo, o nosso país, o Pará, como é que Deus enxerga? Há muitas pessoas que se encontram nessa situação. E quando eu olho para a minha vida, é fácil reconhecer que um dia eu fazia parte dessa estatística horrível, mas Deus, né, quebrou essa incredulidade, transformando o meu ser. Então, olha só o ponto 2. O que Deus fez por nós? O que éramos sem Cristo? A gente viu, né? Nós éramos mortos, estávamos mortos nos nossos pecados, éramos escravos de Satanás, né? Nós estávamos sendo controlados pela nossa carne, estávamos debaixo da ira de Deus. E o que Deus fez por nós? Vai lá para o verso número 4. Olha lá na sua Bíblia. Mas Deus, olha que texto lindo, irmãos. Efésios não termina no verso número 3 do capítulo 2. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Irmãos, Deus é rico em quê? O texto mostra em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Merecíamos a hostilidade, a separação de Deus. Nós estávamos, né, miseravelmente perdidos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor. Olha a expressão aqui. O amor de Deus sempre foi um amor perfeito, mas aqui quando Paulo está escrevendo, ele tem que colocar assim: não, é um grande amor de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Começa a virar a página da nossa história, mostrando até onde Deus foi. Um Deus que se importa conosco, se importa com cada um de nós. É um Deus que se importa, nos deu vida. E a palavra que ele usa ali é misericórdia. E eu gosto de um trocadilho que um comentarista faz, que misericórdia é não receber o que nós merecemos. O que é misericórdia? Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O que é que nós merecemos, mas Deus não nos dá? Você merece isso, eu mereço, mas Ele resolve não nos dar. Isso é misericórdia. Então o que nós merecemos que Ele não nos dá? O que? Condenação. O que mais? Fracasso, solidão, morte eterna. Nossa, a lista é enorme, mas Ele não nos dá. Isso é misericórdia. Mas o texto vai dizer no verso 5, olha lá: estando nós mortos, olha o que Deus fez, Ele nos deu vida. Como? Através da sua misericórdia. No verso 5 também: estando nós mortos em nossos delitos. Ele vai reforçar isso de novo, usando a mesma palavra: estando nós necros em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, sei que esse presente merecedor, e aqui mais um trocadilho desse autor, dizendo assim, que graça significa receber o que não merecemos. Ou seja, que Deus resolve distribuir a sua graça para conosco, nos dando algo que nós não merecemos. E o que nós não merecemos, mas Ele distribui graciosamente. O que é? Paz. O que mais? O que Deus dá à sua família, né? A você que experimentou do amor de Jesus Cristo? O que Ele dá? Paz, amor, justiça, um relacionamento correto com Ele, intimidade com o Todo-Poderoso, acesso ao Todo-Poderoso pelo novo caminho providenciado por Cristo Jesus. Isso é graça. Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Olha o que Deus fez por nós: nos ressuscitou, no verso número 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar
E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que privilégio, né, irmãos? Todo o mérito de Cristo Jesus foi colocado na nossa vida. Jesus veio ao mundo, levou uma vida perfeita, teve uma morte perfeita, uma ressurreição perfeita, morreu uma morte que não era dele, era minha, era sua. E tudo isso é aplicado em nós. Porque da mesma forma que o poder de Deus ressuscitou a Cristo Jesus, seu Filho, nós fazemos parte desse mesmo pacote. Porque um dia nosso coração vai parar de bater, mas a segunda morte, a morte espiritual, não tem mais domínio e poder sobre as nossas vidas, porque estaremos eternamente com Cristo nas regiões celestiais. Nos ressuscitou. Isso é maravilhoso, o que Deus fez por nós. Nos fez assentar no 6b, né? Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A ideia dessa palavra, irmãos, é uma palavra usada para a nobreza, para aqueles que tinham, acesso perante o imperador. Eram poucas pessoas que conseguiam esse grande privilégio. Ele vai pensar essa palavra dizendo assim, que hoje nós temos acesso 24 horas e para toda a eternidade na presença de Deus, e pela fé nos fez assentar, né, junto com o nosso Salvador Jesus Cristo. Isso é tremendo. Ponto 3, o que faremos agora? O que faremos como sinal que somos gratos por tão grande salvação? O que nós vamos fazer? Nós vimos que o que Deus fez por nós, ok? Onde nós nos encontramos, o que Deus fez por nós, agora o que faremos? Porque o livro de Efésios, especialmente os 2, 3 primeiros capítulos, ele vai dizer assim, a nossa posição que nós ocupamos em Cristo Jesus. No capítulo 4, 5, 6, ele vai dizer assim, a nossa prática. Já que você ocupa essa posição nas regiões celestiais, você tem que viver uma prática de vida que demonstra claramente que você pertence posicionalmente a esse Salvador, a esse Deus que te chamou. Mas no capítulo 2, ele também trabalha com essa questão da posição em Cristo e prática. Então, o que faremos como forma de agradecimento, como faremos para tributar honra, glória a esse merecedor que é digno de todo o nosso melhor na sua presença? Vamos lá, olha só, verso número 7. O que faremos com Cristo? Mostrar para o universo a graça de Deus. Dá uma olhada na sua Bíblia. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. A ideia, irmãos, desse texto aqui, é justamente Paulo demonstra o propósito universal do Evangelho. Somos testemunhas ou evidências para o universo da justiça de Deus. Então, assim, o que faremos juntamente com Cristo? Com Cristo, nós seremos uma vitrine dessa maneira de Deus agir no meio da sua família ampliada para toda a eternidade. Então nós somos testemunhas e também uma evidência de que Deus está vivo, operando, se manifestando na vida daqueles que querem se entregar totalmente a Ele. Essa ideia para mostrar para o universo a graça de Deus. Então, de certa forma, a sua vida é um Big Brother lá fora. Você está sendo monitorado, você está sendo visto. E as pessoas querem enxergar em você característica da pessoa de Jesus Cristo. Elas querem sentir um aroma do bom perfume de Cristo nas suas atitudes, na sua caminhada. É a forma pela qual Deus trabalha em nós. Então, para mostrar para o universo a graça de Deus, né? O propósito universal do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não pode ficar retido apenas a minha vida ou a minha família, deve ser levado a outras pessoas. Eu tenho que demonstrar essas características do Senhor. Eu gosto muito dessa colocação que também eu li num livro de um pastor. Ele diz assim, que para o crente Jesus diz, vá e diga, mas para o mundo perdido ele diz, venha e veja. Olha que coisa linda, né? Para o mundão, Jesus faz justamente isso, olha, venha, me conheça, veja.
Foi vários convites que ele faz no Novo Testamento dos Evangelhos. Você viu, experimentou, descobriu a diferença que Jesus faz? Você descobriu a diferença que Jesus faz? Agora você vá, diga, proclame, fofoque, mande um WhatsApp, compartilhe, discipule, envolva-se com vidas, para mostrar para os séculos vindouros a suprema graça de Deus de ter nos alcançado com o Evangelho da salvação. Então, o que faremos com Cristo? Devemos demonstrar para o universo a graça de Deus. Segundo, dar toda a glória a Deus e não a homens. Olha o verso número 8 e 9, tão conhecido, né? Que nos esmaga, nos humilha. Nós estamos comemorando, né? Eu sei que essa igreja também fez uma agenda especial aí dos 500 anos da Reforma, né? Dia 31 nós vamos comemorar a última sola, qual que é? Soli Dei glória, glória somente a Deus. Isso está permeado do Antigo ao Novo Testamento, porque Ele é o único digno de nossa adoração, do nosso tributo, da nossa honra a esse Deus que provou que é digno da nossa confiança. Dar toda a glória a Deus e não a homens. Vai lá para o verso tão conhecido de versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não é lindo esse versículo que a gente usa tanto para evangelismo? E aqui o apóstolo Paulo está reforçando a ideia, né? A causa pela qual somos salvos a causa pela qual Deus nos alcançou é que Ele resolve pela sua graça nos alcançar, oferecendo um presente que nós não merecíamos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. E a maioria dos comentaristas diz assim, que isso não vem de vós. O que é? Esse pacote da salvação, que inclui a graça de Deus que nos alcança e também a fé genuína, a fé operacional, a fé robusta, a fé, porque todo mundo tem fé, mas a fé que Deus dá aquele start em nós, aquela fé que se concentra no objeto verdadeiro da nossa confiança, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Então nós entendemos no texto que a única contribuição que a gente faz para a nossa salvação é reconhecer os nossos pecados, e há méritos nisso. Entregar para o Senhor o nosso fardo pesado, rancoroso, cheio de culpa, cheio de coisas mal resolvidas. Essa é a única contribuição que nós fazemos, reconhecendo a nossa própria iniquidade. Porque todo Antigo e Novo Testamento, a Bíblia claramente nos mostra que boas obras não produzem salvação, mas a salvação em Cristo Jesus nos capacita a realizar boas obras. Mas nenhuma boa obra produz salvação. Por mais que alguém pague uma promessa de joelho, faça uma, né, tal. Vocês sabem, né? Nós estamos numa semana especial, precisamos muito orar por esse assunto. Então, tira todos os méritos dos homens, demonstrando que nós somos salvos, né, pela graça do Senhor, para dar toda a glória a Deus e não a homens. Tem uma colocação de um professor nosso, reitor do Seminário Palavra da Vida, que faleceu há 4 anos atrás, que eu nunca esqueci. Eu já mostrei o Projeto Marcos no semestre passado, quando eu dei Teologia Sistemática 1, mas para mim ficou na minha mente, né? E é uma verdade, nós somos sempre salvos. Olha o que ele falava, o Carlos Oswaldo, por causa da graça de Deus. Nós não somos salvos por causa da fé, não, a fé é o instrumento. A causa pela qual Deus resolve nos salvar é o que? A sua graça. Por causa da graça de Deus, com base na onde? No sacrifício de Cristo Jesus. Cristo é o fundador e o fundamento da nossa salvação. Foi Ele que pagou o preço. É a base pela qual nós temos o nosso pecado perdoado. E o meio, o instrumento de se apropriar de toda essa verdade é o quê? A fé. A fé em Jesus Cristo. A fé maravilhosa na pessoa de Jesus Cristo. E o Carlos Oswaldo encerrava dizendo assim, que o que varia é a quantidade de revelação do Antigo ao Novo Testamento, a revelação progressiva da palavra do nosso Deus. E por último, irmãos, o que faremos com Cristo? Né? Devemos realizar a obra de Cristo na terra. Vamos terminar com o verso número 10,
que é um dos versículos mais lindos do Novo Testamento. Realizar a obra de Cristo aqui na terra, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha como é que ele encerra, dizendo que nós fomos alcançados pela graça do Senhor, não foi através das boas obras, mas foi esse presente de Deus. E ele vai dizer assim que nós somos feitura de Deus. E a palavra usada aqui, que muitos de vocês já devem ter ouvido, é a palavra poema, no original. Pois somos poema de quem? De Deus. Deus é poeta. Interessante. A ideia que Deus ainda continua, graças a Deus, a escrever a história da nossa vida. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, que um dia Deus nos encontrou transformando a nossa natureza dura, um coração duro, transformando um coração de carne ensinável, para que nós praticássemos boas obras, que o texto mostra, as quais Deus de antemão preparou. Ou seja, durante o dia Deus preparou boas obras para que você pudesse estar praticando. Ou seja, olha como é que Deus é responsável do começo, meio ao fim. Ele faz com que Ele nos cerca para que nós constantemente possamos o adorar, tributar culto a Ele. Porque esse mesmo Deus, como Paulo vai mostrar em Efésios capítulo 1, é o Deus que nos escolheu, é o Deus que nos adotou, e você vai ver Jesus Cristo que morreu por nós, nos salvou no capítulo número 1, e vai mostrar o Espírito Santo, a Santa Trindade trabalhando em conjunto para a nossa salvação, e o Espírito Santo vem, aplica, sendo o penhor e a garantia da nossa salvação. E nesse versículo número 10 ele encerra isso, dizendo dessa forma, que nós somos feitura de Deus. Como é bom saber, irmãos, mesmo às vezes não entendendo a história da minha vida, eu tenho um Deus que é protagonista, autor, poeta da história da minha vida, que sabe escrever certo mesmo em linhas tortas, que ainda a minha história está sendo composta por um Deus maravilhoso. Muitas vezes eu olho para trás e percebo que em dada circunstância eu bati com a cara na parede, porque eu resolvi tirar do pincel de um Deus que eu sirvo, né? Tirar da mão dele a história da minha vida e dizer assim, deixa que aqui eu entendo, finanças é comigo, não, educação difícil, não, vou ouvir os especialistas aí fora, deixa provérbios, deixa os textos do Novo Testamento à parte. E toda vez que eu tiro a caneta das mãos desse poeta, a história é amarga. É amarga. E no verso número 10, Paulo nos lembra, pois somos poema dele. E o que faz um poeta? Você acha que Deus é um Deus mal-humorado, zangado, que parece que acorda todo dia com o pé esquerdo, levanta com o pé esquerdo? Será que é isso? O Deus das Escrituras é um Deus que foi ofendido por nós ofensores, mas o ofendido toma a decisão de mais uma vez transformar a nossa vida e reconciliar a gente com Ele. Isso é maravilhoso. Nesse último slides aqui, olha só, também li um dos livros que a pessoa faz uma aplicação nesse texto de Efésios 2:10, o poeta, a pena e o poema. Como eu já disse, a palavra feitura vem da palavra grega poema. 3 verdades em Efésios. Deus, o nosso poeta. Jesus, a pena que está registrando o poema que Deus está escrevendo. Não é lindo? E por último, eu, o poema de Deus. Você é um poema de Deus. Então deixa Ele ser Senhor absoluto da sua vida. Podemos descansar nisso? Nessa verdade? Do meio ao fim, Deus está trabalhando para que nós possamos desfrutar desse relacionamento vivo e intenso com Ele para toda a eternidade. Amém?
Fecha teus olhos. Gostaria de orar. Senhor, obrigado por esse momento, nessa igreja que é tão preciosa aos teus olhos e que tanto também tem impactado a vida de muitas pessoas aqui nessa região. E obrigado, Pai, porque Efésios capítulo 2 demonstra o quanto o Senhor nos amou, mesmo a gente se encontrar completamente falidos, perdidos. O Senhor toma uma decisão, porque não existe algo tão profundo que o Senhor não seja mais profundo ainda, e o Senhor vai lá na profundeza, nos resgatando, nos tornando filhos do Senhor, dando vida onde cheirava a morte. Queremos agradecer de todo o coração, e nós rogamos que o Senhor nos ajude, Senhor, a honrar essa posição que nós ocupamos de filhos para toda a eternidade. Ajuda-nos a viver isso, a proclamar o Evangelho, a viver uma vida abundante, Cristo em nós, sempre através de nós, tendo a supremacia total sobre a nossa vontade, decisões, sobre o nosso querer, Pai. Por favor, e que outras pessoas que ainda não experimentaram disso, possamos ser esse agente para proclamar esse evangelho de boas novas, seja aqui em Ananindeua, bem como em muitos outros lugares pelas quais o Senhor nos colocará em contato. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.